Fala, Kratos. Tem uma pergunta aqui da Felina do Fundão, que ela fala assim: como pessoas fora do curral eleitoral de vocês vão dar votos de confiança se já mudaram sobre o Tarcísio e o Nunes, ao ponto de ignorarem as enchentes e o aumento de vítimas mortas em assaltos em 3 regiões de São Paulo? São várias Calma aí, questões aí. Vou começar pelo final. Vítima de assalto, exatamente isso que a gente está tentando combater. Realmente, semana passada uma pessoa morreu aqui. Ciclista. Um ciclista morreu com um disparo covarde. Por um celular. Por um Ele não celular. reagiu, E nada. aí o Lula falando que, coitadinho do ladrão do celular. O ladrão do celular faz isso, vai no final e mata a pessoa. Né? Então é exatamente isso que a gente está tentando combater. Das enchentes, a gente... É que é engraçado, né? Você vai falar de um tema, a pessoa, nossa, mas você fala da segurança e educação. Você fala da educação e a cultura. Você fala da cultura e o agro, enfim. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente trabalha muito para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas do final é exatamente isso. Quando você fortalece a polícia, quando você endurece as suas penas, a gente tenta eliminar exatamente esse tipo de comportamento. Das enchentes. O que aconteceu aqui em São Paulo também é muito culpa da esquerda, é muito culpa das invasões, né? São temas... mistos, mas que no final eles embocam na mesma coisa. O que aconteceu aqui no Pantanal, a enchente terrível que aconteceu há uns 10 dias aqui na cidade de São Paulo, o que é esse bairro? Esse bairro foi um bairro fruto de invasão. Foi fruto de governos de esquerda que permitiram que pessoas entrassem lá e invadissem. E aí essas pessoas que hoje moram lá, muitas delas foram massa de manobras, se... compraram ali o terreno de facções, porque é isso que eles fazem. Eles invadem com um propósito social, depois essas pessoas viram reféns numa narcocidade, num narco espaço. Eles vendem o gás, eles vendem a internet, eles alugam esses espaços, e aí quando acontece uma tragédia como essa, é exatamente fruto de uma invasão. Então, também protocolei aqui uma CPI das invasões, foi a primeira CPI apresentada aqui na Câmara de São Paulo, que é para fiscalizar e para entender quem está por trás das invasões de prédio do centro de São Paulo, quem tá por trás das invasões do MTST, do MST e de todos esses outros movimentos aqui na cidade de São Paulo. Então a gente também está correndo atrás disso. Agora de Tarcísio e de Ricardo Nunes. O que é o apoio do MBL para os dois? É isso que ele tá falando? Foi apoio? Como que ela falou? Como que o... eu vou ler de novo o começo. Ele só tá falando que como o Nando pessoas Moura que mandou essa... falaram isso. Como pessoas fora do curral eleitoral de vocês vão dar um voto de confiança e já mudaram sobre o Tarcísio? E assim, primeiro que a gente não quer curral eleitoral, né? A gente quer pessoas, a gente quer eleitores pensantes e eleitores que nos ajudem nas nossas propostas, não um curral eleitoral. Mas vamos lá, Ricardo Nunes, a gente tinha o nosso candidato, que era o Kim Kataguiri. Trabalhamos durante 1 ano e meio no plano de governo do Kim. Teve aqui como pré-candidato? Teve aqui como pré-candidato, assim, eu, o Guto, o Renato, o Renan, enfim, todo mundo. A gente trabalhou muito, a gente trabalhou durante 1 ano e meio num caderno de propósitos do Kim Kataguiri. A gente estudou São Paulo, a gente foi pra fora, a gente foi ver algumas políticas públicas na Bahia, o Kim viajou até pro exterior para procurar. E aí, é óbvio que a gente queria o Kim, porque era a nossa opção, né? Agora, no segundo turno, contra o Boulos, a gente pegou as propostas do Kim e falou o que está mais parecido. Obviamente, as propostas do Ricardo Nunes, elas estavam muito mais de acordo com tudo que a gente pensa para São Paulo. E aí, no segundo turno, a gente sim apoiou o Ricardo Nunes e ele está me surpreendendo, ele está fazendo uma ótima gestão. Estou tendo agora a oportunidade de conhecer as secretarias, de visitar, de entender a agenda de cada secretário, e ele está fazendo uma boa gestão. Agora, do Tarcísio, acho que o nosso vice-líder aqui consegue... Claro. Já escutei essa algumas vezes, menos do que eu imaginei quando eu aceitei o convite do governo para ser vice-líder do governo. Começando primeiro sobre assaltos e enchentes, né? Acho que são dois alerta. Ó, viu, gente? A prefeitura trabalhando aqui, ó. Cuidado, gente. Alerta. Chuva forte, intensidade na zona norte, centro e oeste de São Paulo. Uma novidade boa, né? Usar a tecnologia para isso, eu gostei. Sobre enchentes, eu sou um dos deputados que mais enviou verba para a defesa civil, mais de R$1 milhão. Sobre segurança pública, ele falou do furto. Eu sou o deputado que mais investiu em segurança pública, R$13 milhões em emendas, uma percentual que nenhum parlamentar tem, nem de esquerda nem de direita, nem da bancada da bala, nem defensor de bandido, nenhum tem esse percentual. Então acho que a gente está num lugar de falar legal para poder falar de desastre, né? E de furto, né? Sobre o apoio ao Tarcísio, eu sou uma pessoa sincera e sempre fui sincero com o meu eleitorado, com meus seguidores, com o público da militância do Movimento Brasil Livre. Eu vou apoiar bons governos e criticar governos ruins.
Eu acho que isso deveria ser a regra no Brasil. Só que não, a gente vê muita gente, muitos políticos passando pano para outros políticos só para ter o apoio deles. Ou seja, eu sei que tem petista que não gosta do governo Lula, mas não critica porque é do PT. Eu sei que tem bolsonarista que não criticou o governo Bolsonaro, mas não critica porque quer manter esse apoio do Bolsonaro. O MBL não. Se é ruim do Lula, a gente vai falar mal. Se é bom do Lula, a gente vai falar bem. Se é ruim do Bolsonaro, a gente vai falar mal. Se é bom do Bolsonaro, a gente vai falar bem. É muito simples. E o governo Tarcísio é um bom governo. Então fala 3 músicas dele aí pra mim. O governo Tarcísio é um bom governo na área de segurança pública. A segurança pública de São Paulo tem problemas? Óbvio que tem problemas, é que a gente tem a maior facção criminosa, sei lá, fora da Colômbia, uma das maiores facções criminosas do mundo, que é o PCC. Então tem problema sim, mas mesmo assim São Paulo tá com a menor taxa de homicídios da história. A maior queda dos últimos 23 anos em homicídios e furtos. Isso só em segurança pública. A economia tá no azul, um dos 4 estados que vai fechar no azul, então a economia melhorando, agronegócio batendo recorde, segurança pública com números assim. Óbvio que tem problema na segurança pública de São Paulo, claro que tem, mas é a menor taxa de homicídio dos últimos 23 anos, a maior queda da taxa de homicídio dos últimos 23 anos, a menor da história, queda em quase todos os índices criminais, ou seja, é um bom governo. E bons governos, a gente ajuda a melhorar. Eu poderia simplesmente ir, sei lá, na privatização dessa Sabesp e só votar sim. Mas não, como vice-líder do governo, eu articulei com outros deputados, participei de debates para mudar a opinião pública sobre isso, fui presidente da Frente Parlamentar de Apoio da privatização da Sabesp, ou seja, a gente tem que fazer mais do que os políticos, né? Não é só falar, pô, como a gente criticou o Tarcísio lá atrás, a gente não pode apoiar. Não só podemos, como orientamos em possíveis erros que ele possa ter e ajudamos a melhorar esse governo na articulação dele. Se cometer erro, evidentemente que a gente vai criticar. Eu acho que já está bem provado que o MBL, quando vê erro de alguém, vai lá e critica. Então é muito simples, a gente sempre teve muita transparência com a nossa militância, que certamente nos apoia. E muita independência, exatamente como o Guto colocou, para pontuar e para ajudar possíveis erros e para auxiliar, para construir, né? Não tem como o Guto tá lá e, enfim, não apoiar exatamente, não mandar emenda para segurança pública, né? Se é uma pauta nossa. O secretário Derrite está fazendo um excelente trabalho aqui. Imagina se não tivesse alguém, se não tivesse um Tarcísio, não tivesse um secretário Derrite, alguém com pulso firme no estado de São Paulo, assim. Possivelmente o estado de São Paulo estaria caminhando para virar um Rio de Janeiro. Então, se a gente está conseguindo segurar o crime organizado, é graças à boa gestão do governo. Manda, Kratos. O Rafael Augusto, ele fala assim: Amanda, o que você achou da Manuela Dávila se esquivando da pergunta que o Vilela fez sobre as ameaças que você sofreu? Nossa, tinha até esquecido. Me mandaram esse corte aí. Que assim, na verdade, eu não esperava nada dela, né? Assim como quando minha casa foi invadida, assim como minha casa foi pichada, minha mãe foi amordaçada, assim como eu apanhei, assim, aquele silêncio ensurdecedor das feministas. Então, assim, eu não esperava nada dela. Agora, ela falar que eu merecia e que eu deveria, como que era? Eu deveria pensar no que eu fiz. Eu acho que essa fala diz muito pouco sobre mim, diz quase nada do Roy, diz muito sobre ela e diz muito sobre a hipocrisia da esquerda, que é em relação à mulher, né? Parece que para ela eu não sou mulher, parece que, enfim, para a esquerda o Guto aparentemente não é negro e parece que para a esquerda aparentemente eu não sou mulher, né? Então essa hipocrisia da esquerda é algo que é tão normal e infelizmente eu não espero nada delas, mas só mostra muito da essência dela, da essência da esquerda e do que eles pensam. É que aquilo, né? Já tá claro, né? A gente já pode falar... São tantos e tantos e tantos exemplos, Vilela, aqui, já tá claro. A gente já pode falar com certeza que o movimento negro não se importa com os negros. Ele se importa com o PT. O movimento feminista não se importa com as mulheres. Se se importasse com as mulheres, estava se portando com a Amanda. Ele se importa com o PT. A mesma coisa com o movimento LGBT. É isso, é sempre assim. A Manuela Dávila lute como uma garota, feminista, mexeu com todas. Mexeu com todas desde que não seja do MBL. Todas desde que não gostem e não critiquem o Lula. Mexeu com todas desde que não seja uma pessoa que se considera liberal, que se considera conservadora, que se considera cristã. Quando é assim, sofre ataque dos machistas e sofre ataque também do movimento feminista. Então a Amanda deveria ter repensado o que ela fez para não sofrer ataque. Ué, cadê aquele pessoal que dizia que nunca é culpa da vítima? Que a mulher, pô, não, a culpa não é nunca da mulher, mas quando é a direita fazendo... Eu tenho que pensar. Aí tem que pensar bem, né? Se tivesse em casa, não teria sofrido ataque. Se não fosse parlamentar, se você não se envolvesse com a política, se você não estivesse trabalhando, não estivesse exercendo a sua função de vereadora, de fazer proposição de lei e não entrasse pra política, talvez você não teria sofrendo isso. É uma perseguição política, né? A Manuela Dávila, desculpa cortar, ela deu, quando acabou a eleição de 2024, né, a eleição que a Amanda saiu vencedora, e boa parte da esquerda, sobretudo os identitários, perderam, Maria do Rosário, Boulos, ela disse que acho que a esquerda brasileira não tá conseguindo passar a nossa visão para eles. Essa visão aqui, não vai conseguir nunca.
A Miriam Arado, ela fala assim, PCC e Comando Vermelho formado pela esquerda, isso é crime. A esquerda teria formado quadrilhas? Interrogação. Quais são as provas que vocês têm sobre isso? Isso é amplamente noticiado, né? Que o nascimento do Comando Vermelho, ele é oriundo da Falange Vermelha, e isso vai começar justamente nos presídios carioca, né? Isso é amplamente documentado, mas para essa galera nunca tem erro nenhum de esquerda, não tem terrorismo de esquerda, não tem Comando Vermelho, não tem apologia ao crime show, não tem nada. Nunca tem nada.